logo cedo eu coloquei um vídeo para o Zezinho, onde exemplificava 2 cegos, um branco e um negro, todos dois com a bengala, numa via de bastante acesso. O cego negro vinha com a bengala, pegava no braço das pessoas, você precisava de ver o solavanco que as pessoas davam para tirar o negro que pedia ajuda para passar, mas solavanco mesmo. E interessante, nessa mesma via, um cego branco vinha, quando ele colocava a mão no ombro, as pessoas olhavam e deixavam e o transportavam. Parece que o negro, quando tocava alguma coisa de choque, alguma coisa suja, eu desafio o Zezinho a colocar esse vídeo aí, se ele tiver coragem, se ele for homem. O Zezinho ultimamente não está muito bem da cachola, eu acho que está precisando de umas férias. Quando ele vem no programa, ele só vem para conturbar, né? E teve um tempo que eu tirei umas férias, voltei e melhorei. Eu acho que ele merece tirar essas férias também, porque eu tenho certeza que ele veio nesse programa hoje para me atacar. E eu vou dar um mote para ele. Lula está corretíssimo. A dívida que nós temos com o continente africano, ela é brutal. Não tem o que se falar. História, 350 anos de escravidão para um país que tem 523, temos apenas 173 anos de hipotética liberdade. E quando eu vejo uma senhora dessa, Damares, falar, e as pessoas ficam revoltadas comigo, eu acho interessante. Uma coisa que as pessoas não sabem, Cícero, mas nas matizes religiosas africanas, não tem demônio. Não tem. Nunca existiu demônio. Muito pelo contrário, é uma beleza muito grande que tem nas suas religiões, onde eles cultuam as suas divindades no sentido só de fazer o bem, nunca fazer o mal. Aí alguns dos cristianismos pegaram os seus demônios, e os nominaram dentro das religiões de matriz africana, tipo assim, fulano de tal é o Exu, fulano de tal é não sei o quê, fulano de tal é não sei o quê. Foi nominando os seus capetas dentro dos dogmas religiosos das igrejas africanas. Né? E interessante que eu, na minha fala, se eu tivesse que ter religião, sincero e honestamente, eu não tinha nada e não tenho nada a dever ao Deus de Israel que o libertou da escravidão dos Egito. Porque eu tinha que cultuar o Deus africano que me libertou da escravidão do povo da África. Então, eu acho que é muito esquisito quando eu vejo as pessoas no mundo que tiveram as suas liberdades, né, alicerçada pelo Deus o qual eles cultuavam, das suas religiões, seriam obrigadas hoje a orar ou rezar por Deus de Israel, sendo que eu não tenho nada a ver com Israel, não tem cultura nenhuma com Israel, não tem cultura nenhuma com aquele mundo. E eles querem nos criticar por isso. E quando eu vejo uma senhora dessa aí, falar sobre isso, ela não falou sobre a maconha que os parentes dela estavam transportando dentro de avião. Ela não falou sobre a loucura dela, que, Jesus, você vai machucar, não sobe, você não sobe, subir na goiabeira, Jesus. Você desce da goiabeira, você vai machucar, Jesus. A mulher da goiabeira e da maconha gospel, falar um negócio desse, falar em direitos humanos, no governo dela, foi que acentuou muito mais a mortandade do povo de Yanomamis. Não, eu não gosto de discutir isso, mas não puxa minha língua não, que eu coloco cada um no seu devido lugar. Lula está corretíssimo. O papel que o Lula está fazendo no mundo é um papel humanitário. A fala dele hoje na Bélgica, ontem na Bélgica, dizendo o seguinte: é impressionante como que se gasta trilhões de dólares numa guerra da Ucrânia, mas são incapazes de gastar um centavo na África para poder tirar aquele povo da fome e da miséria. Lula está correto. É o final dele, eu acho que é o final de vida dele, já é um senhor de idade, e a contribuição que ele está dando para o mundo, você vai ver, Cícero. Escreve que eu estou te falando. Lula, quando terminar o seu governo, Lula vai virar um mártir para o mundo, não um mito para alguns. Mas, Arnaldo, se a maioria fosse formada por humanos direitos, não precisaria de direitos humanos, né?
O grande problema... inclusive, deixa eu te falar, hoje eu estava vendo num podcast, a inteligência artificial está vindo aí. E diz que ela vai acabar com a humanidade. Ela vai fazer um favor para esse universo, que isso não é brincadeira, porque a maior desgraça que tem no mundo é o tal do ser humano. Que ele que acaba com as coisas, ele que inveja, ele que discrimina, ele que mata, ele que faz guerra, ele que faz tudo. Que vem a inteligência artificial, então. José Joaquim, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário inicial sobre os 2 vídeos apresentados aí e a fala da senadora Damares aí. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é líder de audiência, mas me causa, assim, indignação. É uma fala infeliz do presidente Lula. Primeiro, ele tem que fazer um discurso redigido, pronto, ou ter um porta-voz. Lula está velho, está sofrendo das faculdades mentais, e fazer um discurso desse, eu duvido se fosse um de direita, se fosse um Bolsonaro, como estaria essa esquerda doente, igual meu amigo Buiu, que é um doente, é um à toa. Para mim é à toa. Tem uma fala dessa, porque Jesus lá na cruz falou, eles não sabem o que diz. E Buiu aqui, Cícero, ele não sabe o que diz, ele é lelé. Ele está sofrendo, ele está adorando, ele está idolatrando Lula. Lula falar uma barbaridade dessa e ele aplaudir. Pelo amor de Deus, isso causa indignação. Pelo amor de Deus, agradecer por 350 anos de escravidão. Nós precisamos fazer algo, vamos financiar a África. É algo assim absurdo. Lula está vivendo esse mundo mágico, esse mundo que todas as pessoas que têm as faculdades mentais, que idolatra, que não adora o ser humano Lula, o presidente, na qual nós devemos respeitar a liturgia do cargo, todos repudiaram, inclusive a esquerda. Não, ele não quis dizer isso. Como a Benedita da Silva disse, olha, eu não sei o que Lula falou, mas ele está certo pela fala dele. Gente, isso é um absurdo. E ver Buiu falar uma fala dessa, ele não sabe o que diz, ele não sabe nem para onde que vai o debate, ele não sabe nem o que. Agradecer, pelo amor de Deus, qualquer comentarista, qualquer um, hoje no Brasil, inclusive da esquerda, repudiaram. Agora vem um Buiu, que as pessoas não aguentam nem ver ele na televisão. Todo mundo condenou, Zé. Todo mundo condenou. Na Jovem Pan todo mundo condenou essa fala aí. Não, Jovem Pan não, o Brasil, rapaz. Jovem Pan, CNN, a Globo News, o Brasil. Isso repudia. Se agradecer por 300 anos, o que foi que essas pessoas sofreram, essas pessoas da escravidão, ver o que aconteceram com essas pessoas e vem dizer, gente, isso, olha, quando as pessoas dizem, quando vê Buiu na televisão, ele desliga ou muda de canal, pô, faz sentido, Cícero. Não dá para ver um Buiu falar umas asneiras dessas e falar uns absurdos desses. Isso é coisa de adorador, militante, fanático que ele é. Tá, mas você vai censurar o Buiu, Zé, ou você vai dar a sua opinião? Não, minha opinião, eu dei o seguinte... Você está opinando sobre o Buiu, sobre o que o Buiu disse. Eu falei as falas absurdas do Lula. Não, mas você tem que... Isso não é absurda, não? Não. Você quer endossar essas falas? Não, você tem que opinar... Não, eu quero saber o seguinte, você endossa essas falas... Você não tem que opinar agradecer 350 anos de escravidão e dizer, a senadora Damares, ela pode ter os erros dela, mas a fala dela foi muito plausível, meu irmão. Agora, você pegar... Cícero, eu duvido você, como jornalista competente, você endossar. Porque, meu irmão, se você endossar uma fala dessa, você faz parte de um projeto de alienação e de loucura que tem dia e tem hora para acabar. Muito bem, Zezinho. O que eu tenho para te dizer é que a senadora Damares é uma das... eu falo da fala de Lula. Você falou da fala de Lula. Da senadora a fala de Lula. A fala de Lula, eu quero que você diga. Mas, fala de Lula, você... Cícero, não queira aqui também fazer aqui igual Mandrake. A fala de Lula, você endossa a fala de Lula? Não, eu não endosso a fala do Lula nem de ninguém. Não, mas a fala de Lula... Eu não tenho que opinar sobre a fala do Lula. Agora você falou da senadora Damares. A senadora Damares é uma das poucas reservas morais desse país. Peraí. Não, peraí. Não, você não respondeu. Você não respondeu. Você está... Zé, eu não estou na condição de comentarista. Eu estou na condição tá aí, ó, de telespectador. mediador. Você está vendo aí.
Samuel, seu comentário. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu quero iniciar minha fala com uma frase de Tinho Alves que diz da seguinte forma: se as feridas do teu irmão não te causam dor, é sinal de que você está mais doente e enfermo do que ele. É nítido aqui na fala de muitas pessoas que me antecedeu que o racismo ele é estrutural. A pessoa preta aqui no programa, né, não vou nem me colocar, é o Arnaldo Buiú. As pessoas preferem atacar o mensageiro do que atacar a mensagem. Em nome de todo o povo brasileiro, eu quero agradecer o povo africano por 350 anos terem tido o desprazer de servir o Brasil sem direitos sociais, sem direitos trabalhistas, sem previdência social, sem acesso à educação, ao saneamento básico, às condições mínimas de justiça social. E quem defende as minorias, que na verdade é minoria, porque se refere à representatividade dentro das casas legislativas, no âmbito municipal, estadual e federal... Para de passar pano, fala da fala infeliz do Lula. É isso que você tem que falar, rapaz. Você fica aqui outro alucinado, é você, Samuel. Graças a Deus ocorreu já a abolição da escravatura, porque nesse exato momento, se nós estivéssemos sendo colônia ainda de Portugal e os negros, os pretos, não tivessem acesso à sua liberdade, eu e o Buiú seríamos chicoteados nesse exato momento pelo Zezinho. Porque não sabe lidar com antagonismo, é mal educado, deselegante, interrompe a fala de todo mundo aqui no programa, e pelo fato dele ser dono da televisão, ele se tem o direito de querer interromper a fala das pessoas. Primeiro, eu não sou dono da TV. Então tu é mentiroso, então, Zezinho. Eu não sou dono, nunca porque falei que sou dono da TV. Então tu é mentiroso. Eu nunca falei a que sou Rema dono TV da TV é sua, não. E o nosso outro companheiro aqui, que eu não vou citar o nome dele, é sócio seu. Eu quero o seguinte, que você fale, eu quero que você comente sobre a fala infeliz do Lula. Tu não tem que querer nada, tu é debatedor igual eu. Quem tem que requerer aqui é o intermediador, que é o Cícero. Tu tá aqui na condição de debatedor. Você tá passando pano igual você? Tu vai deixar eu falar ou não? Porque tu tá dando uma aula aqui nítida. Se na televisão tu age dessa forma, imagina o que tu não faz aqui com as pessoas quando desliga a câmera. Então se coloca no teu lugar aí, companheiro. A gente tá aqui num debate democrático. Então eu aproveito a oportunidade aqui para pedir perdão a todos os pretos e pretas do Brasil, que durante 350 anos não tiveram direito às políticas sociais. Faz meia culpa do seu presidente aí que não tem, que não respeita a escravidão no Brasil. Já eu posso falar? Me autoriza a falar, dono da televisão? Se tu me autorizar, eu falo. Se não, eu encerro por aqui. Terminou? Não sei, ele vai deixar, ele é o dono da televisão. Vamos lá. Eu posso falar, Cícero? Então vamos lá, conclua, por Há a favor. possibilidade de cortar o microfone dele? Conclua, por favor. Vá. Um tema desse aqui tão importante para a população, é por isso que se faz necessário as políticas de afirmação, política de cota. Num país onde mais de 70% das pessoas são pretas, ou pardas, ou indígenas, menos de 10% tem acesso ao curso superior. Então isso é uma selvageria sem precedente. O povo brasileiro tem que retribuir essa dívida histórica ao povo africano, e a gente espera que, de fato, ao longo desse governo Lula, a gente possa minimizar o sofrimento daquele e daquela que, por mais de 350 anos, foi escravizado diretamente. Chico Holanda, boa noite. O seu comentário sobre os dois temas apresentados na abertura do programa. Boa noite, Cícero, Zezinho, Buiú, Samuel, a senhora e o senhor que nos acompanha, nos assiste, toda a técnica da Rema. Infelizmente, nós vamos passar 4 anos passando vergonha mundial. Tá? É um presidente que cada das falas que ele diz, que ele fora do Brasil, dentro do Brasil, ele tem envergonhado. É um presidente, como o Zé falou, talvez seja a idade, muita cachaça que ele bebeu lá durante os quase 60 dias de presidiário, tá? Que faz com que ele ele tomava hoje... cachaça do presídio lá? Rapaz, o Lula em todo que é lugar. Aí o Cícero, o Barriga Verde Melancia me perguntou. Pois bem, veja só. É você que falou, veja não fui eu, só. você que diz, ele tomou ele só fala, no presídio ele lá. chama brasileiro de animal. Tá? Agora, ontem mesmo, no discurso dele, tá? Ruim. Exatamente, chamou brasileiro de animal. Tá? Então, isso é a fala do presidente. Tá? Quem escravizou aqui, tá? Se houve escravidão, tá? Não foi os brasileiros, foi os portugueses. Tá? Porque o Brasil, até a sua independência, quem comandava aqui eram os portugueses. Tá? Então, a maior parte dessa escravidão não é culpa
dos brasileiros. Tá? Então, é uma fala infeliz, tá? É uma fala... E se ele quer, como ele diz, ajudar a humanidade, ajudar os países africanos, ajuda. No Brasil não tem 30 milhões de pessoas que ele diz passando fome. Por que não ajuda primeiro aqui dentro de casa as pessoas que estão passando fome e que aí, como diz, como mesmo o Samuel fala, que a maioria das pessoas, 70% dos brasileiros, e dizem que a maioria são as pessoas que passam mais necessidade, por que então que ele não faz papel dentro de casa, dentro do Brasil? Vamos ajudar essas pessoas que estão passando fome, vamos tirar essas pessoas da miséria. E não fazer demagogismo no mundo, querer fazer um trabalho para virar daqui a pouco, ele quer ser o Nobel o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Demagogia, o demagogo do século. Tá? Então é isso que é uma vergonha para nós brasileiros, é uma vergonha para... eu concordo plenamente com o que a senadora Damares falou. Tá? É uma pessoa que eu tenho um respeito por ela, como as pessoas tiram ainda a sátira dela, do pé de goiabeira, tá? Não sabe, não viveu, não conversou com ela, igual eu tive o prazer de conversar e entender o que acontecia quando era ainda adolescente. Então é isso que nós vimos nessas pessoas da esquerda que ficam tentando lacrar o tempo todo contra a direita. Muito bem. Pediu 30 segundos, Samuel, vai. Eu queria aqui aproveitar publicamente e perguntar ao Zezinho e ao Chico Holanda. Aqui é programa de pergunta e resposta. Não, porque agora é o colo do debate, né? Réplica. Esse que é o momento da gente fazer a réplica. Não, mas aqui não é programa. Tá, eu gostaria. Então tá bom, então. Uma exposição da fala do Lula que você joga pra cima, você começa a falar pra ninguém. Tá, eu gostaria que você me falasse o nome de 5 amigos de vocês preto aí. Vocês poderiam citar o nome de 5 amigos de vocês, pessoal que são pretos? Fala o nome de 5 aí, vai. Buiú. Não, Buiú não. Do jeito que tu tratou Buiú aqui, eu acho que não é amigo dele, não. Tu milhou o cara aqui na televisão. Buiú. Vai, Jofinelli, Buiú. Quem mais? Vai. É idólatra. Quem mais? Vai, fala os outros aí, quem são? Eu tenho vários, pô. Não, fala aí, fala o nome de outro aí. Fala o seu. Tá. Não tem tempo pra isso. O Júnior lá, que é hoje secretário de esporte. É porque tu conversou com ele aqui em reunião. Tá, mas fala outro, vai. Samuel, você não se fala que é Júnior, moreno? Quem mais? Tá? Mais 4. O João Batista, lá de Buriti. 2. O Pedro André, também lá de Buriti. 3. O Manel Pereira, lá de Buriti. O José Carlos, lá de Buriti. Não, mas esses daí são tão funcionários na fazenda. Eu quero saber aqui de Porto Velho. Pra você ver só, como eu não sou racista. Meus funcionários são tudo negro. Você acabou de falar e confirmar. Olha só, viu só? Como é que é essa esquerda? Aí quando, se eu tiver só branco, ele ia falar, não, o Chico é racista. Como eu tenho pessoas de cor, ele fala do meu jeito. Então, vamos lá então. Mordeu a língua? Então, Chico, 5 pessoas pretas da tua classe social aqui em Porto Velho. Fala aí. Você clica aqui, peraí. Vamos lá. Galo Velho. Vamos lá. Irmão do Galo Velho. Não, viu só? Irmão do Galo Velho, milionário. Vamos lá. Enfim, mas independentemente... O que é para vocês verem, pessoal, a dificuldade que eles fazem, o esforço mental. Então, o racismo é estrutural, é um fato. Quem está preso no urso branco, quem é estigmatizado, não tem acesso a informação. O Lula está lutando por justiça social. Como é que você endossa uma fala dessa? Então ele faça a justiça social dentro do Brasil. Você é irresponsável endossar uma fala dessa. Então ele faça no Brasil. Em São Paulo, lá, da Cracolândia, lá, precisa. Por que então ele não investe lá? Lá tem muitos pretos lá na Cracolândia. Vá pra lá, Lula. Muito bem, vamos lá. Arnaldo, 30 segundos que pediu aí, eu preciso chamar um intervalo. São Paulo é governo do Tarcísio. As federações, cada uma são... Mas se ele quer ajudar lá fora, ajuda no Brasil. Aqui o povo brasileiro. Também. Mas eu te garanto para você que o traficante, que o usuário pode ser preto, mas o traficante é branco. Eu queria dizer para o pessoal aqui que muitas das vezes é muito mais... A pergunta ela é mais importante do que a resposta. Quando você não formula uma pergunta bem feita, a resposta fica inócua, fica no ar. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo que a gente fala tenta nos desqualificar dizendo que é mimimi. Não é mimimi. É pior do que mimimi. Ao longo de todo o tempo, o exercício da minha vida, tudo que eu fiz, eu fui o primeiro. Realmente. Você é o primeiro para atrapalhar o professor na sala de aula. Não, Zé, você é o primeiro. Você está tumultuando o programa, Zé. Ele pegou, tem gente aqui que não se formou em Porto Velho, porque Buiú chegava e disse, professor, eu e a Silvana Davis, eu e não sei, eu vou trazer, eu tenho que trazer esse Tem gente que não se formou? Tem gente que disse saiu da faculdade? Disse que é incompleto, disse que não se formou, que quando ele lembra disso, ele lembra do Buiú. Porque Buiú, todos já conhecemos, é autocomiseração,
porque é racismo, porque é isso. E quando o Lula fala uma fala dessa, ele nada. Então, Buiú, pelo amor de Deus, você calado é um poeta. Conclua, Arnaldo, por favor. Pois é, fui o primeiro na faculdade e o cara que ele fala, milionário, chegou lá, cabeça fraca, não teve condição. Seguinte, as Você não tem pessoas... que citar o nome de ninguém. Eu não estou citando nome, eu estou falando que as pessoas... Ele mandou um áudio para As você. pessoas têm que ter perseverança, né, e não transferir as suas fraquezas para outro. Eu consegui formei com um dos primeiros alunos Mas você também da atrapalhou turma. a classe. E passei, eu estava pagando... Você atrapalhou a classe. Ô, Zezinho, não tem condição. Corta o microfone do Zezinho aí, por favor. Corta aí, porque senão não vai ter programa aqui. Eu tenho que chamar um intervalo, o Zezinho só atrapalha. Vai lá, Arnaldo, conclua também. Você também está enrolando. Vamos Pois lá. é. E esse preto aqui foi o líder da classe durante os 5 anos. Você vê o tanto que eu atrapalhei. Ajudei meus colegas mais pobres lá, fazendo feijoada para pagar a mensalidade. Não deixei que nenhum ficasse... Isso é exibicionismo? Não deixei... Isso é exibicionismo? Tá cortado o microfone dele. Não Pode deixei continuar. que Já acabou de me nenhum avisar aqui. ficasse sem participar da formatura, porque os que precisavam, né, ajudava a Que Cleo, a mão direita a minha faz, amiga. a esquerda não precisa saber. Isso, os brancos miseráveis que não querem dar as coisas para os outros, dá escondido e não querem que as pessoas venham atrás pedir para eles. Eu 30 mostro, segundos, é 3 minutos? possa vir pedir para mim, porque eu dou com a mão e mostro com a outra, que é para motivar muitos outros a darem. Muito bem.